Bom dia, Deus! Vindos aqui, São Moreirão, mais uma vez alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por entrar na nossa presença, por estar com tua espada desembanhada a nos proteger, Senhor. Obrigado. Confie em Deus, Senhor, Ele pode nos ajudar. Vou orar por você. Pai amado, Pai querido, cuida de todos, liberte todos, dá o que o coração deles deseja. É o que te pedimos. Você que assiste os vídeos todo dia, curta, comente, compartilha. Passa para aquela pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus, que está precisando de Deus. E cada dia que você assiste, Deus está te libertando, te ajudando a sair de depressão, a ter cura, a ter força para andar na vida e nas dificuldades. Saiba, o pouco com Deus é muito. O mundo hoje jaz no maligno. O mal parece estar vencendo em tudo, mas nós somos mais que vencedores e confiamos em Deus. E essa espada está todo o tempo a nos proteger. Vamos continuar. Mateus, capítulo 6, versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Tudo isso aqui é palavra de Jesus. Capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abre-se-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também. Vós que está é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e o espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Escutem bem isso, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. 2026 vemos muito isso. Falsos profetas. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos?
vejam que o fruto deles é mal, é discórdia. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Veja, hoje as pessoas escolhem errado porque querem, porque estão vendo que pessoas mais com frutos maus, e elas ainda esperam coisas boas de onde não vem. E Jesus está dizendo a vocês: não confie em quem produz frutos maus. Abrem a boca, diz frutos bons, mas suas ações são frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. É de Jesus Cristo falando, palavras dele. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Quem segue o mal é porque quer. Hoje, com internet e telefone, só segue quem quer. Nem todo o que diz Senhor, Senhor encontrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Isso é para cada um que segue o mal sabendo que é mal. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, o pecado. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas, assemelhá-los-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a pedra. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a pedra. E aquele que ouve estas palavras minhas, e não as cumpre, compará-los-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com tendo autoridade e não como os escribas. Capítulo 8. Tudo isso aí foi palavra de Jesus. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus estendeu-lhe a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar, pois também eu sou homem de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Confie em Jesus, confie em Deus. O mal se afaste dele, os mentirosos se afaste dele. Leiam a palavra dia e noite. Paramos no 13.
Que Deus abençoe a todos. Excelente dia.